E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Marques Barbosa, acadêmico de medicina da Universidade Federal do Acre, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos artigos que irão servir para o meu projeto de pesquisa, onde eu vou estudar os parâmetros influenciadores da lise de eritrócitos em pacientes em hemodiálise. Esse artigo é de 1999, é um artigo relativamente antigo, e aqui eles estudam a diferença de gênero nas propriedades reológicas do sangue e os riscos das doenças cardiovasculares. Aqui está os autores, para quem tiver interesse de pesquisar, o nome do artigo, onde o artigo foi publicado. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Como todos sabem, no Brasil, segundo o site do Ministério Público, a principal causa de morte desde os anos 2000 é a doença cardiovascular. E o que são doenças cardiovasculares? Os eventos cardíacos eles são devidos ao suprimento reduzido de sangue, devido à redução do lúmen, devido à viscosidade alterada, né? E isso ocorre devido a vários fatores de risco, como por exemplo, sedentarismo, dieta mal balanceada, que pode levar à dislipidemia, diabetes, tabagismo, uso de anticoncepcional, entre outros. E esse artigo traz com ele os parâmetros reológicos do sangue como influenciadores também nessas doenças cardiovasculares. E de primeira mão, eles trazem para a gente aqui a diferença do hematócrito no homem e na mulher, que no homem ele é 47 de 47 e na mulher ele é de 42. E eles trazem uma interrogação quanto a isso. Por que esse hematócrito diferente? E aí eles pensam, a menstruação pode ser um fator. Mas por que a menstruação pode ser um fator? A cada ciclo da menstruação, a mulher perde boas quantidades de sangue. E isso corrobora para que ela esteja uma diminuição do hematócrito e também que ocorra a produção de novas células sanguíneas, né? E isso pode contribuir para a mulher na redução do risco de doenças cardiovasculares. Mas isso eu não vou trazer para vocês agora. Vamos esperar mais um pouquinho. Outra hipótese que eles trazem é que relaciona o aumento da fragilidade mecânica dos eritrócitos, que é o quê? O aumento da lise desses eritrócitos, ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Eu irei focar principalmente nisso, que esse é um dos temas principais que eu irei usar no meu projeto de pesquisa, certo? Materiais e métodos. Nesse artigo, foi usado 97 voluntários saudáveis, 47 mulheres e 50 homens com a mesma idade. E eles fizeram critério de exclusão para evitar alguns tipos de vieses, né? Como, por exemplo, eles excluíram fumantes e mulheres grávidas, né? Os equipamentos que eles usaram para produzir essa ciência foram o reômetro de Cuté e o capilar de viscosímetro. Aqui eles puderam avaliar, né, as diferenças reológicas, né, do sangue masculino e feminino. Eles pesquisaram também o índice de rigidez do eritrócito
E para isso eles usaram a forma, por exemplo, de viscosidade assintótica do sangue sobre viscosidade do plasma. E também estudaram o índice de entrega do O2, né, que usaram o hematócrito dividido pela viscosidade assintótica do sangue. Um ponto muito importante. O hematócrito, ele estuda a quantidade de células sanguíneas, né, de eritrócitos, que possuem no plasma. Então, quanto maior o hematócrito, maior o índice de entrega de O2, porque vai aumentar o número de células de eritrócitos para fazer esse trabalho, né? E foi determinado também a fragilidade mecânica pelo método modificado de Hahnemann. Mas o que é esse método? É um método de Hahnemann. Aqui eles utilizam 3 ml de sangue, ou sangue com fluozol, que foi colocado em um vacuum-container de 7 ml, com 5 tiros de metal de 1/8 de diâmetro. Os vacuum-containers foram balançados em um roqueiro estrelado durante 1 hora. E o nível de hemoglobina livre de plasma liberado foi calculado por essa fórmula que está à direita, que é o índice de fragilidade mecânica, onde HB final é a hemoglobina livre no plasma, na amostra de sangue exposta à agitação, né, ao balanço, e HB base é a hemoglobina livre no plasma, na amostra de sangue que não foi abalada. HbWBL é a concentração de hemoglobina em todo o sangue por miligramas por cento. E aí eles chegaram nos resultados, né, que foram utilizados para determinar a fragilidade mecânica. Os resultados desse artigo foram a maioria das diferenças pronunciadas entre o sangue masculino e feminino, onde o sangue masculino sempre teve um teor maior de diferença. Por exemplo, o hematócrito sempre alto, de 45,8, o baixo cisalhamento, de 48,3, a viscosidade do sangue em ambos os dois foi medida no hematócrito original e a taxa de sedimentação do eritrócito medida no hematócrito padronizado, de 40%, que também foi maior para o homem. A fragilidade mecânica, que foi feita por aquele método de Hahnemann, foi 28% maior para o sangue masculino do que para o sangue feminino. Que esse é o ponto-chave para mim. Não souberam explicar muito bem, mas levantaram hipóteses que pode ser por essa renovação constante do sangue feminino, né? O que leva a ter menos células velhas, né? E o índice de entrega de oxigênio foi de 8,4 para a mulher e de 7,7 para o homem. A discussão do artigo. De primeira mão, foi refutada a ideia de que os hormônios circulantes na mulher reduzem o risco de doença cardiovascular. De primeira mão. E a hipótese central é que a alta taxa de ferro armazenada no homem pode ser responsável pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares. Mas por que isso? O que leva ao ferro ter esse aumento de doenças cardiovasculares? A explicação está do lado direito, que é o que eles trazem também no artigo, que a hemoglobina livre do plasma tem um forte efeito vasoconstritor devido à sua capacidade de se ligar ao óxido nítrico.
um fator relaxante derivado do endotélio. O óxido nítrico é um conhecido vasodilatador potente e um inibidor da agregação plaquetária. Ele leva à diminuição da concentração do óxido nítrico, está associada à hipertensão e arteriosclerose. Assim, foi especulado, que o óxido nítrico intravascular, a concentração dele pode ser reduzida no sangue masculino pela hemoglobina livre de plasma, liberada dos eritrócitos antigos. Então, pode ser isso um dos fatores determinantes para esse artigo. Eles trouxeram aqui também de dados que o homem não fumante, doador de sangue, nos 3 anos anteriores, corriam metade do risco de ter doenças cardiovasculares e acidente vascular encefálico, devido a esse mesmo processo: redução de células antigas, redução do hematócrito e redução concomitantemente do ferro livre no plasma. A redução da mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares em mulheres em idade reprodutiva em comparação ao homem pode estar associada com a diferença na distribuição da idade dos eritrócitos e a diferença nas propriedades mecânicas do sangue das mulheres que estão em idade reprodutiva, que menstruam, versus homens e mulheres pós-menopáusicas. Mas por que mulheres pós-menopáusicas? Porque elas param de menstruar. E eles conseguiram descobrir também que os eritrócitos masculinos têm uma deformidade diminuída. Então, eles não têm a capacidade de ser elástico. Então, se ele for passar num vaso menor, ou passar num lugar que é mais estreito do vaso, um volume mais estreito, ou até mesmo uma máquina de hemodiálise, como eu vou estudar no meu artigo, ele tem a fragilidade mecânica aumentada em comparação com as células femininas. Então ela vai se romper, vai alisar. Então, o que fica de fato concluído nesse artigo é que o sangue masculino possui propriedades mecânicas inferiores e tem um maior número de hemácias que são submetidas à fagocitose, levando à liberação de hemoglobina no plasma, o que vai levar ao maior risco de doenças cardiovasculares. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu já agradeço a todos aí e espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Um abraço e até mais.